mulheres e alguns homens, nós vamos usar uma linguagem masculina para tentar abarcar todas as pessoas que estão naquele ambiente. Então, se eu falar boa noite a todos, né, num ambiente em que está, sei lá, 7 mulheres e um homem, eu não estou, digamos assim, usando em termos gramáticos, uma linguagem errada, porque esse masculino universaliza, né? Mas, se tiver perdão, né? Se tiver 7 homens e uma mulher, nós vamos usar todos. Mas se tiver 7 mulheres e um homem, eu vou usar o todos. Por quê? Porque, na verdade, né, o que importa sempre é o número de homens que existe no espaço, e nunca o número de mulheres. Né? Isso parece ser bobo, né? De ficar, mas agora vamos brigar por causa de uma questão de linguagem, então vamos colocar X para falar de todos e todas, vamos falar todos e todas, aí vai ficar chato, enfim. Pode parecer bobagem, gente, e pode parecer cansativo, mas aquilo que nós falamos, a linguagem, de forma consciente ou inconsciente, ela expressa também valores, ela expressa aquilo que nós, né, enquanto sociedade, acreditamos. Então, tendo essa cultura em que o homem é o universal e a racionalidade, e a mulher é o singular e a emoção, sendo a ciência um espaço em que nós temos que produzir conhecimentos que seja possível de serem universalizados, né? E, ao mesmo tempo, é um espaço do conhecimento racional, né? Não é o espaço do eu acho, é o espaço onde eu produzo conhecimento a partir de evidências, a partir de metodologias, a partir de conhecimento teórico, metodológico. Então, quando a gente diz que a ciência é uma atividade historicamente masculina, não é apenas porque os homens estão há mais tempo nesse espaço, e esse espaço foi, de certa forma, criado e legitimado por essa parcela da população humana, mas também porque a própria linguagem e, às vezes, as próprias regras e aquilo que é defendido como desejável dentro do espaço científico está mais associado com valores que socialmente atribuímos aos homens. Então, essa é uma questão que nós não devemos ignorar, né? Além disso, a gente tem que lembrar que, ao longo da história, a educação das mulheres, mesmo entre as mais cultas, ela foi negada, né? O acesso às mulheres à universidade, ao ensino de modo geral e à universidade em particular, é algo muito recente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a gente vai lá para o século XVIII, né, que é o século do iluminismo, então que nós vamos ter os filósofos ali criando toda uma ideia do que deveria ser a noção de Estado, a noção de cidadania, etc. Nós vamos ter nessa discussão uma divisão bem clara entre o que seria a esfera pública, né, que é a atuação na política, enfim, do ambiente para fora do espaço doméstico, e a esfera privada, que é o ambiente do lar e da casa. Então, nesse sentido, a gente vê bem claro que nessa criação de uma dicotomia entre esfera pública e esfera privada, essa distinção, ela demarcou também o lugar que socialmente homens e mulheres ocupariam. Então, aos homens coube tudo que era visto como público, né? As mulheres ficaram no ambiente doméstico. Nesse sentido, se a gente pega produções de filósofos importantes desse momento, como, por exemplo, o Rousseau, quando a gente lê o Emílio, ou da Educação, que é um livro clássico, né, e que vai abordar de como que um cidadão é formado, nós vemos o quê? Que esse cidadão, né, para ele ser do bom cidadão, além de toda uma educação erudita, além de ter filhos, né, gerar filhos para o Estado, e ter uma educação erudita, ele deveria se casar com uma mulher que não era tão culta quanto ele.
Então, a gente já vê embasado, inclusive teoricamente, que a educação não era algo importante ou desejável para as mulheres. Elas deveriam adquirir uma educação na medida em que possibilitasse elas exercerem adequadamente, né, adequadamente conforme esses homens acreditavam, a sua maternidade e o seu papel enquanto esposa. Então, não era o desejo, digamos assim, que essas mulheres fossem filósofas, que elas fizessem pesquisa, enfim, porque o grande papel da mulher sempre foi, né, principalmente aqui a partir desse modelo burguês de família, o espaço doméstico. Ainda, né, e aí que eu chamo a atenção, por mais que tenhamos, né, esse modelo que era o que uma determinada coletividade pensava que seriam os papéis ideais para homens e mulheres, nós vemos que na prática algumas pessoas romperam com esse modelo ideal, ainda que em muitos casos pagassem, digamos assim, preços bem caros. Então, por mais que a gente visse que aqui no 18 não era o ideal, o desejável, que a menina, que a mulher fosse uma grande erudita, nós temos algumas raras exceções, mas essas raras exceções, elas estão aqui para comprovar a regra, né? Que, no geral, as mulheres não participavam do processo de construção do conhecimento. E nessas raras exceções, nós vemos que elas agiam como uma espécie de suporte na ciência. Então, elas iam ajudar a cuidar das coleções, a limpar as vidrarias, traduzir, organizar documentos, enfim. Era algo mais ou menos assim, o pai ou o marido é um grande pesquisador, é um grande, sei lá, botânico. Então, ela vai ajudar esse marido, esse pai, esse irmão, enfim, esse homem com quem ela tem alguma relação afetiva, ela vai ajudá-lo nesse processo de pesquisa dele. Embora muitas vezes ela faça um trabalho quase que principal, e a gente vai ver na história várias vezes momentos em que as mulheres, na verdade, eram as grandes pesquisadoras, eram as grandes artistas, enfim, eram elas que produziam aquele conhecimento, mas quem recebeu a fama foram os seus cônjuges, né? Quando que esse cenário começa a mudar? Esse cenário de afastamento da mulher da produção do conhecimento, né? Ele começa a ser questionado ali no 19, né? Mas ainda de uma forma muito tímida, e nós estamos falando ainda de elites, né? E, né? Começa a ser questionado para valer em termos de não apenas possibilitar um acesso à mulher à escola, mas também à universidade, na segunda metade do século XX. E aí nós não podemos desconsiderar que as coisas que acontecem fora do espaço acadêmico interferem diretamente dentro do espaço acadêmico. Então, a gente vê assim que, por exemplo, o movimento feminista, ele vai ser um elemento muito importante para que mulheres pudessem cada vez mais entrar no espaço acadêmico e aí produzir conhecimento. No Brasil, esse processo ainda vai ser muito mais recente, que ele vai ser datado da década de 80 e 90. Então, gente, quando a gente fala em acesso à mulher à produção acadêmica, nós estamos falando, principalmente em termos de Brasil, algo muito, muito recente. Em termos históricos, foi ontem, né? Eu estou usando aqui uma pesquisa
para começar a trazer para você discutir uma pesquisa da professora Barros, em que ela vai fazer um mapeamento da característica, digamos assim, da comunidade acadêmica no Brasil. E ela faz essa pesquisa a partir tendo em vista questões de gênero, né? Então, quando a gente fala de gênero, nós não estamos falando apenas de homens e mulheres, né? De uma dimensão mais abrangente. E daí, o que ela usa para embasar os dados dela? Ela usa o Censo da Educação Superior, o Questionário Socioeconômico do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, o ENAD, o Diretório de Grupos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Ou seja, ela vai recolher dados ali que foram produzidos até 2012, e a partir desse ano, ela vai fazer uma análise assim, de qual que é o perfil da comunidade acadêmica no Brasil hoje. Tá? Aqui, eu espero que vocês estejam vendo bem, esse dado aqui eu trouxe dela, tá? A referência no final do slide, se alguém quiser depois o slide, eu compartilho. Se a gente vê assim, a partir dos dados do MEC, né, e do IBGE, o que nós vemos aqui? Que até 2012, 87% das instituições de ensino superior no Brasil são instituições privadas. Então, quem estuda numa instituição pública e não paga nada, sinta-se privilegiado, porque 87% das instituições no Brasil são pagas, né? Além disso, a gente observa que 78,9% dos estudantes que frequentam o ensino superior, né, frequentam cursos noturnos, né? Pelo que eu vi, os cursos de tempo integrais é uma porcentagem de mais ou menos 3%. Então, é muito pouco. Desses estudantes, né, de todos os estudantes que frequentam as IES, 51,2% trabalham em tempo integral. Né? Então, trabalham ali 40 horas semanais. E 57,1% são mulheres. Então, o que a gente percebe já com esses dados aqui, assim, de cara, né? Que a maior parte, o perfil dos acadêmicos no Brasil são, a maioria, mulheres, trabalhadoras, né? Trabalhadoras em tempo integrais, que estudam em instituições privadas, né? E fazem cursos noturnos. Isso aqui, gente, por si só, já dá uma base de discussão muito grande. Por quê? Porque se a gente pensa, já pegando ali no curso noturno, se a maioria desse pessoal é trabalhador e frequenta o curso noturno, significa que há uma articulação, pois se essas pessoas precisam trabalhar para viver, elas não têm um patrocínio, né, de pai, não ganham bolsa de pesquisa, enfim, não tem um suporte familiar ou um suporte do governo via bolsas, né, para se manter estudando. Se o único caminho para essa pessoa é estudar, ela continuar trabalhando, então as instituições privadas com seus cursos noturnos vêm atender essa demanda desse grupo muito específico, né? Que são mulheres que elas, se tiverem que optar, vão optar pelo trabalho e não pelo ensino superior, né? Aí, se a gente pensar que nas instituições privadas o foco não é a pesquisa, né? Aí a gente não está entrando no mérito da qualidade da instituição privada. Tem instituições privadas e instituições privadas. Mas, diferente, por exemplo, de uma universidade, o foco ali não está na pesquisa, na extensão, não tem um incentivo para que esse aluno faça iniciação científica, presta atenção, etc. Então, a gente já começa a ver que esse perfil da mulher trabalhadora já afasta ela no começo da produção de pesquisa, porque mesmo que ela queira e mesmo que essa instituição ofereça mecanismos, por ela trabalhar nessa demanda de 40 horas, ela já vai estar afastada, né? Porque a pesquisa exige tempo, né? Não sei se alguém aqui faz
iniciação científica e tal, mas exige tentar o resultado de pesquisa em congresso, tudo isso exige tempo, é um tempo que muitas vezes esse perfil da estudante e do estudante trabalhador não proporciona que ele é um tempo que esse estudante trabalhador não tem, né? Então, aqui, se a gente for ver o gráfico do IBGE, a gente começa a ver o quê? Do perfil por sexo, né? Então, a gente vê ali que a maioria dos universitários, na verdade, são universitárias, são mulheres, né? Uma questão também que a pesquisa chama atenção é que, assim, as mulheres são as que mais se matriculam no ensino superior, né, do modo geral, e são as que mais terminam o curso. Né? Então, assim, as mulheres tendem a ser mais persistentes. E dentro, né, dessas matrículas, a gente vê que no chamado ensino à distância, essa presença feminina também ela é muito majoritária. A gente vê ali que no gráfico, que está escrito ali, gráfico 4, as mulheres no ensino à distância são representadas... cadê? Perdão. Presencial feminino. As mulheres são representadas ali pelo cinza, né? No ensino à distância e no azul no ensino presencial. Então, a gente está vendo essa presença maciça das mulheres dentro do ensino superior. Então, assim, gente, se nós temos essa grande maioria das mulheres, dos universitários, sendo composta por mulheres, né, nós não podemos esquecer que esse dado, essa mudança, ela é muito recente, ela é do início dos anos 2000. Se a gente olha lá em 1956, as mulheres representavam 26% dos universitários, né? Em 1971, nós éramos 40%. Ou seja, há aqui um elemento que é importante nós ressaltarmos, que ao longo dos tempos, né, e principalmente a partir do incentivo de políticas de incentivo para que os alunos entrem no ensino superior, então, por exemplo, o ProUni, o surgimento de vários cursos universitários, a concessão de bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, etc., ajudou para que o quadro dos universitários no Brasil fosse composto por uma maioria de mulheres, coisas que até os anos 2000 nós não tínhamos. Só que aqui, né, assim, se nós olhamos de modo geral, as mulheres são a maioria, né, da universidade, da comunidade acadêmica. Mas a gente começa a ver que os estereótipos de gênero acabam afetando no perfil de curso que homens e mulheres vão acabar escolhendo. Então, se, por exemplo, se num curso de pedagogia você quase não encontra homens, é raro você encontrar um homem fazendo pedagogia, por outro lado, nos institutos federais e nos cursos mais ligados à tecnologia, as mulheres acabam sendo a minoria. Então, aí é importante por quê? Porque a gente está começando a ver que ainda que as mulheres sejam maioria na universidade, a distribuição por sexo nos grupos. Então, assim, aqui tem um gráfico que eu acho ele bem interessante, né? Esse gráfico, ele é com dados a partir de 2010. Então, se a gente vê assim, se a gente pega o preto, mulheres, né? E o cinza, homens. Então, se a gente vê assim, por exemplo, aqui para baixo, o curso de enfermagem, serviço social, fonoaudiologia, terapia e nutrição, nós vemos que a grande maioria dos acadêmicos desses cursos são mulheres.
né? Quando a gente olha, por exemplo, para agronomia, tecnologia em agronegócios, em educação física, nós vemos uma maioria masculina. Por que que isso acontece? Né? Porque na hora de escolher o curso, as mulheres vão tender a procurar, até por uma questão cultural, por uma formação familiar, cursos que tenham a ver com o cuidado e a educação. Nós não podemos deixar de ter em mente que naquela divisão que eu falei, lá do início do século XVIII, em que você cria uma divisão entre espaço em esfera pública e esfera privada, e que o espaço doméstico foi o local destinado para as mulheres, digamos assim, tudo que tem a ver com educação e cuidado, né, principalmente de crianças, foi atribuído ao feminino. Então, o que cabe à mulher? Cuidar dos idosos, cuidar dos enfermos, educar, orientar. Então, todas as profissões que foram, digamos assim, compreendidas historicamente com essa perspectiva, elas tenderam a ter uma ocupação maior de mulheres. O exemplo clássico é a pedagogia, tanto é que quando a pedagogia, né? Quando as mulheres começaram a entrar na universidade, os primeiros cursos procurados eram pedagogia e letras, né? E no caso da pedagogia, falava-se assim que a professora, ela poderia até não casar, até não ter os filhos dela, mas ela seria mãe dos filhos de toda aquela comunidade. Então, a professora, ela tinha um ar maternal, né? Tanto é que nós, da licenciatura, não gostamos, né, de quando falam que a licenciatura é uma vocação, porque é isso, porque assim, você parece que você nasce mulher automaticamente, o dom do ensino já é teu, você não precisa estudar, você não precisa, enfim, se aperfeiçoar, e nada, e quando você vai trabalhar com crianças pequenas, né, ali a educação infantil, o ensino fundamental, essa articulação com a maternidade no imaginário ainda é muito forte. Então, a gente começa a ver assim, que nessa pesquisa, isso demonstra bem isso. Quanto mais, digamos assim, próximo de uma ideia de cuidado e educação, maior o número de mulheres no curso. Quanto mais distante no imaginário social dessas práticas, maior a presença de homens. Aí, outra coisa que é interessante de chamar a atenção, de que se a partir de 2000 houve uma maior presença de mulheres entre os alunos, né, no quadro de docentes, a disparidade de gênero ainda é bem significativa. Então, a gente vê, assim, né, que, usando os dados do INEP, né, a maioria dos professores universitários são homens. E quando nós vamos para algumas áreas, por exemplo, física, essa disparidade é ainda maior. Então, assim, o que a gente começa a ver, né, pelos dados que nós temos até agora? Que as mulheres, né, a partir dos anos 2000, são cada vez mais escolarizadas do que os homens. Então, as mulheres, elas vão tender a entrar na universidade, uma vez que elas entram, se não tiverem barreiras econômicas, barreiras, enfim, de outras naturezas, a tendência é que elas não apenas entrem nos cursos superiores, mas que terminem esses cursos, nem que elas demorem um pouco mais de tempo, né? Porque a gente sabe que tem curso que o índice de reprovação é maior, mas mesmo assim, elas tendem a ser, em termos proporcionais, mais persistente do que os homens em relação a continuar o curso. Nós vemos também
que no quadro de funcionários, técnico, administrativo, as mulheres também são a grande maioria nas instituições, mas que a gente começa a ver que essa maioria não está relacionada, por exemplo, com cargos de poder. Então, a gente pode entender aí como cargos de poder o próprio exercício do magistério no ensino superior, como também a cargos de reitoria, a cargos, enfim, que você tem de gerência de órgãos de pesquisa, órgãos em que você vai distribuir bolsas, etc. Então, nós somos a maioria, mas não somos a maioria nos cargos de poder. Uma coisa que eu acho que é muito importante nós frisarmos, né? Que apesar dos avanços que nós temos em relação ao acesso das mulheres ao ensino superior, nós vemos que ainda persiste a antiga divisão sexual do trabalho. Então, os dados do IBGE mostram que as mulheres trabalham o dobro em casa do que os homens. Se a gente associar que a maioria das mulheres, pelo perfil que foi mostrado anteriormente, a maioria dos acadêmicos é composto por mulheres trabalhadoras, nós temos que considerar o quê? Que essas mulheres estão articulando o trabalho formal remunerado, o trabalho doméstico, que não é remunerado, mais os trabalhos acadêmicos. Então, essa tripla jornada, e isso que eu não estou nem contando com fatores como, por exemplo, se essa mulher está assumindo o cuidado de alguma pessoa, né? Alguma pessoa doente na família, alguém idoso, alguém com alguma deficiência, enfim. Então, esse excesso de trabalho, esse excesso de acúmulo de obrigações, de tarefas, vai acabar tendo impacto também na produção acadêmica feminina, porque, assim, é aquilo que eu falei anteriormente, a pesquisa, ela exige tempo, ela exige dedicação, ela exige que você esteja mentalmente bem e descansado, digamos assim, para pensar, para refletir, para analisar os dados, etc. Então, não tem como a gente separar, gente, essa divisão sexual do trabalho, né, sobrecarga que muitas vezes as mulheres têm em casa, com o impacto que vai ter na vida acadêmica dessa mulher. Aí também o que é importante a gente considerar, né, que essa divisão sexual, né, associada também com os estereótipos de gênero, vai afetar, por exemplo, no valor social atribuído a algumas profissões. Então, uma coisa é você falar que você fez pedagogia, a outra coisa é você falar que fez, sei lá, física, mesmo que os dois sejam licenciados. A física vai ter um ar mais racional, mais assim, é um curso difícil, como se lê Vygotsky, Piaget, etc., aprender as metodologias da alfabetização de criança e tal, fosse algo fácil, né? Mas, enfim, nós vamos atribuir valores sociais. Tem um prestígio maior você fazer medicina do que você fazer enfermagem ou nutrição. E tudo isso, por mais que não pareça no primeiro momento, possui marcas de gênero, possui relação com o valor que nós damos à prática do cuidado e do ensino e ao que nós estamos associando tais práticas. Esses estereótipos de gênero também vai afetar, né, nessa mesma lógica, nos cursos que as pessoas procuram e são estimuladas a procurar. Então, as mulheres ainda são estimuladas a procurar cursos que tenham caráter, entre aspas, mais feminino. E quando elas vão para áreas que são consideradas masculinas, elas tendem a sofrer preconceito por serem masculinizadas, ou então por supostamente entre os pares, ainda que isso não seja algo oficial, mas né, aí cada um vai poder dizer melhor, serem menos competentes ou terem menos aptidões unicamente por serem mulheres.
né? E aí a gente já vê vários relatos, por exemplo, de mulheres que vão para cursos relacionados, por exemplo, à computação, como elas sofrem preconceitos, enfim, né? E outras coisas. Além disso, né, nessa questão de distribuição dos cargos, dos cursos e tal, por mais que as mulheres sejam mais escolarizadas, nós ainda vemos que o acesso delas é mais limitado aos cargos de maiores prestígio, então, portanto, de maior remuneração e reconhecimento social. Eu citei o caso, por exemplo, de uma ocupação de uma reitoria, mas nós podemos pensar em vários outros elementos e cargos. Então, gente, a pesquisa que eu citei é essa da Andréa Barreto, né, que é a mulher no ensino superior. E eu acho, assim, que para nós começarmos a discussão, eu acredito que seja isso. Acho que agora a gente pode dialogar um pouquinho mais, né? Alguém tem alguma dúvida, algo que queira comentar? Ela pode mandar no chat ou pode abrir o microfone e perguntar. Ih, o pessoal tá meio tímido. Então, assim, enquanto o pessoal vai se encorajando, né? Deixa eu só fazer mais um comentário, assim, gente. Por isso, né, na minha perspectiva, eu acho que é muito importante, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, independente de qualquer área que atuem, se politizarem. E aqui o se politizarem não é necessariamente entrar num partido político, defender um partido, etc. Mas pesquisar, conhecer mais sobre os seus direitos, enfim, tentar entender como as questões são construídas e tal, porque assim, se nós estamos aqui, se hoje nós temos aqui vários nomes de mulheres, não foi aleatório, não foi porque caiu do céu. Houve um processo de reivindicações e de construções de um Estado democrático e de uma tentativa de democratizar o acesso ao ensino superior, de tal forma que esse ensino superior também atingissem as mulheres, né? E aí eu lembro uma fala da Viola Davis para o Oscar, né? Mas acho que cabe aqui para nós também, no sentido de, ela dizia, né, que ninguém poderia ganhar um Oscar por um papel que não foi escrito, dando ali a entender que se os roteiristas de Hollywood não escrevem papéis para mulheres, para atores negros, eles não poderiam atuar, então logicamente, eles não poderiam concorrer ao papel de melhor ator, melhor atriz. Quando a gente pensa em ciência, é a mesma coisa. Se nós não temos oportunidades para entrarmos no ensino superior, permanecermos no ensino superior, se for o desejo, né, chegar na pós-graduação e entrar em grupos de pesquisa, etc., não tem como uma mulher se tornar cientista se essas condições não foram criadas. E essas condições é via política pública. Então, assim, não é tirar o esforço individual de qualquer um, mas, obviamente, que em contextos em que socialmente e politicamente existe um trabalho de facilitar o acesso, o esforço individual vai possibilitar que essa mulher alcance esse objetivo. Né? Acho que alguém fez uma pergunta ali. Deixa eu ver aqui. A Stefane, né? Como lidar com assédio sexual no trabalho, na ciência, na pesquisa, onde a mulher resolver atuar? Nossa, esse é um tema bem complicado, né? Porque assim, primeiro, eu acho assim, que nós estamos num contexto mais favorável, né? Em que sentido?
Há práticas que hoje nós vemos claramente, como, por exemplo, assédio de professor, que nos anos 90, se você for conversar com quem foi aluno nas universidades nesse período, os professores praticavam e estava tudo ok, não havia denúncia. E hoje nós vemos que cada vez mais há movimentos de acadêmicas e acadêmicos também denunciando o assédio dentro da sala de aula, dentro da universidade. E eu acho que isso tem que ser denunciado, né? E eu acho que aí também é importante, quando eu falo que é importante as pessoas se politizarem, eu acho que, por exemplo, o centro acadêmico é para isso. Por quê? Porque uma coisa é eu, enquanto aluna, fazer uma denúncia. Olha, o professor X tem tal prática e nós não concordamos, né? Eu não concordo, não me sinto agredida, assediada. A outra coisa é grupos de alunos se manifestarem politicamente sobre essa mesma situação, porque aí, quando é um só, a dimensão é uma. Quando é um grupo, que daí perde o rosto, mas a pauta continua a mesma, essa pressão é maior. Então, eu acho, assim, que é preciso, sim, denunciar, e é preciso que os estudantes tenham consciência do que é o seu direito, do que é o seu dever enquanto aluno, e do seu direito também enquanto aluno, e se juntarem coletivamente, porque existem situações que elas nunca deveriam ter sido toleradas dentro do ambiente acadêmico ou qualquer outro, mas infelizmente existem, e eu acho que só uma união coletiva ali para conseguir com que as medidas legais, as medidas, enfim, sejam ali colocadas em práticas para proteger o aluno também. Não sei se eu respondi. O Jorge também ele fez uma outra pergunta. Escreveu ali. Opa. Boa noite, professora. Eu gostaria de saber como posso ser mais pró-feminista, mesmo sendo homem. Sei que esse não é meu lugar de fala, então me coloco sempre no local de escuta nesse assunto. Mas o que mais está ao meu alcance? Então, eu particularmente, né, eu concordo, tem uma feminista negra chamada Bell Hooks, que ela diz que o feminismo é para todo mundo. Então, o feminismo é para mulheres e o feminismo é para homens também. Então, eu acho que os homens, eles têm um debate, eles têm um papel fundamental nessa discussão, e eu acho que eles não podem se isentar. Até porque, assim, gente, tem espaços que nós mulheres não vamos, né? Porque lembram quando eu disse lá que a Simone de Beauvoir dizia que o discurso feminino era sempre considerado como um discurso singular? Então, quando eu falo algo, é sempre considerado como, ela está falando em defesa própria. Agora, para determinados grupos, quando um homem fala a mesma coisa, a tendência é que pelo menos haja um momento para reflexão. E aí eu lembro também da Djamila Ribeiro, que ela fala assim que a empatia, ela é um processo, como é que ela diz? Ela passa também por uma construção intelectual e subjetiva. Em que sentido? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, né? Eu nunca sofri racismo. Eu não sei o que é racismo, né? Eu não sei o que é eu entrar no lugar e as pessoas me olharem só por causa da cor da minha pele. Eu sou uma mulher que não tenho deficiência e não sou mãe de criança com deficiência. Eu não sei o que é você não poder subir uma escada. Eu não sei o que é você ter que pedir ajuda dos outros porque você tem baixa visão, etc. Enquanto experiência própria, eu não tenho isso, mas eu posso entender isso por termos intelectuais. Eu não preciso não ter a possibilidade de subir uma escada para saber que a escada é um empecilho, que se nós pudermos colocar uma rampa, por que não? Né?
Mesmo que eu possa subir aquele lugar com rampa, sem rampa, com elevador, sem elevador, a questão eu posso utilizar a minha voz para ajudar com que a voz daquele outro também seja escutada, embora não querendo falar por ele, né? Que eu acho que essa que é uma das questões que pesa, né? Eu sempre lembro, né, que uma vez que eu fui num congresso e tinha uma moça cadeirante, e na fala dela, ela falou assim que afeto e afeição possuem a mesma raiz etimológica. Então, assim, algo só me afeta se eu tenho afeição por aquilo, né? Eu só tenho afeição por algo se aquilo me afeta. Então, por exemplo, o fato de eu não ser cadeirante não significa que eu não possa entender dentro da minha capacidade as dores do outro. Basta que eu tenha afeição pelaquela pessoa real. Porque se eu tiver afeição, se eu tiver carinho, se eu tiver empatia, eu posso não ter deficiência física, mas eu consigo entender, ainda que de maneira limitada, o problema do outro. E eu acho que a questão do homem é essa, né? Então, assim, se colocar, né? Se colocar no lugar das mulheres, se colocar até em coisas simples, na demanda de casa. Parece uma coisa boba, mas às vezes uma pia para lavar, uma louça para secar, um banheiro para limpar, etc., que a gente acha que é pouca coisa, mas para aquela mulher que está sobrecarregada e tem um trabalho para entregar no outro dia, é muito, é pesado. Então, assim, é nas pequenas coisas, sabe? As violências, né? Elas não são apenas quando o cara vai lá e agride a mulher, né? Embora também seja violência, mas é nas pequenas coisas, sabe? É nas atividades não compartilhadas, é no jeito de falar, é nas hiperresponsabilidade que eu vou atribuindo a ela. Então, resumindo, eu acho que os homens têm um papel, sim, na discussão sobre desigualdade de gênero. Eu acho que são importantes, sim, e eu acho que cabe aos homens tentarem estudar um pouco mais, saber um pouco mais e ouvir de verdade as mulheres que estão à sua volta, mesmo que doa, porque às vezes a verdade dói. Professora, eu sou a Pode falar. Valdair, eu sou mãe do George Lucas, estou achando super interessante a sua fala, e assim, o desafio nosso, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto educadoras, né, enquanto pessoas significantes que estão assim construindo um novo pensamento, é muito grande nosso desafio, porque nós temos assim que esclarecer, dar o exemplo e mostrar para esses meninos, para esses homens de um modo geral, em todos os âmbitos, o grande papel e a importância da mulher. Você está falando ali da ciência, né? Lógico, interessantíssimo, mas eu acho que além do grande papel da mulher na ciência, é o grande papel da mulher na sociedade como um todo, né? Sim, e é assim, né, gente? Nós somos metade da população, né? Então, se nós queremos uma sociedade mais justa, mais acessível, mais igualitária, nós vamos ter que sentar juntos e reconhecer, né, as potencialidades do outro, né? E aqui, eu acho também que é importante nós chamarmos a atenção para um fato, né, e pensando aí na questão da ciência também, mas né, não só, para a questão também de como as mulheres se veem, né? Porque é muito comum, assim, por exemplo, eu sempre lembro de uma fala que uma professora da Federal fez, a Eneida, professora Eneida, que ela é do direito lá da Federal. Ela falava assim, gente, às vezes tem uma vaga de emprego, e essa vaga tem 5 pré-requisitos que você tem que cumprir para que você possa assumir o cargo. O homem,
ele tem ele preenche 2 dos pré-requisitos, ele acha que aquela vaga é dele. E se ele não for chamado, ele vai ter a plena consciência de que foi algo injusto. A mulher, se dá 5, ela cumpre 4 pré-requisitos, a tendência é que ela não tente nem a vaga, porque ela acha que ela não é apta para aquilo. Então, assim, eu estou dizendo isso porque a gente vê muitas vezes meninas super inteligentes terminando cursos muito difíceis, né? Ou cursos que têm um índice muito grande de reprovação e achando que não é inteligente, né? Ah, não sou inteligente, eu sou esforçada, né? Ah, não, mas eu reprovei uma vez CDI. Mas tá, você terminou o curso, e quantos que não terminaram? Tá, mas você chegou no 3º ano, quantos que ficaram no 1º ano? Então, assim, eu acho que é uma questão bem importante, porque pegando na fala da Valdair, as mulheres tendem a não reconhecer aquilo que elas fazem, elas tendem a ter uma imagem de si muito negativa, né? E quando elas são, né? Quando elas são muito, mesmo que elas sejam boas em algo, elas tendem a se ver apenas como meninas esforçadas, né? Meninas dedicadas. E não enquanto mulheres inteligentes que terminaram um curso difícil, que conseguiram passar numa disciplina. Daí não importa, gente, não importa se foi com uma notona, uma notinha, se foi em 4, 5, 7 anos, enfim, mas terminou, sabe? Não importa se você fez uma instituição pública ou privada, mas está trabalhando, está se sustentando, está sendo exemplo para a tua família, enfim, né? E às vezes as mulheres não reconhecem o impacto dela na vida das pessoas ali na sua volta. Prof, temos mais uma pergunta. Diga. Deixa eu ver. Da Vitória, que ela está perguntando alguma indicação de livro sobre o assunto. Então, no geral, deixa eu lembrar assim, é que eu sou ruim para lembrar nome de pessoa, gente, mas assim, se vocês quiserem entender sobre essa questão da ciência, né, das mulheres na ciência, tem um livro chamado O Feminismo Mudou a Ciência, que a autora, que eu não vou lembrar o nome, ela vai discutir justamente isso, sabe? De como que as mulheres foram entrando no espaço acadêmico e como que foram problematizando alguns estereótipos e tal, né? Eu lembro que um exemplo que ela deu e que para mim foi muito significativo, foi quando veio, por exemplo, as primeiras bonecas que falavam, né? E a primeira fala dessa boneca foi: matemática é difícil. Então, assim, pensem, gente, né? O impacto que tem isso para a criança, sabe? Porque aí já vai criando um estereótipo de que tudo que tem a ver com matemática não é para aquela menina simplesmente por ela ser menina, né? Então, a autora, no O Feminismo Mudou a Ciência, ela vai discutir essas questões. Para discutir, por exemplo, a questão das mulheres, de modo geral, eu acho muito importante a historiadora Mari Del Priore, né? Aí, qualquer livro que vocês pegarem dela, assim, mesmo que ela trabalhe mais com Brasil Colônia, vai ser interessante. Para entender feminismo, eu acho importante, por exemplo, a Bell Hooks, né? Daí ela tem esse livro que eu citei anteriormente, que é o Feminismo é para Todos. A Chimamanda, né, que tem um livro que também é bem curtinho, assim, e que, se não me engano, tem até em PDF para baixar, que é o Sejamos Todos Feministas, né? Então, assim, não sei se estou ajudando, mas tem isso, né? Para quem gosta, né, de uma leitura mais densa, eu indico a Simone de Beauvoir, né, e o Segundo Sexo, tem para baixar, a Virginia Woolf também, que a palestra dela, Um Teto Todo Seu, em que ela vai discutir a importância das mulheres estarem na universidade, e ali no caso, né, se consagrarem como escritoras, se dedicarem à escrita literária, enfim.
né? E é um texto bem importante também na história do feminismo e da inserção das mulheres na universidade, né? Porque a Virginia Woolf é do início do século XX, final do XIX, início do século XX. Então, assim, ela é uma das maiores romancistas da literatura inglesa, mas ela, por exemplo, não teve o direito de estudar com os irmãos dela, né? Eram proibidos na Inglaterra o acesso de mulheres à biblioteca. Então, até nessa palestra, se não me engano, ela tem uma fala muito significativa, né? Que ela fala assim: podem fechar as bibliotecas, mas vocês não podem fechar a liberdade da minha mente. Ou seja, os homens podem criar vários interditos para a ascensão das mulheres nas carreiras, na universidade, em vários espaços sociais, mas a mente feminina ela é livre, então ela sempre vai dar um jeito para tentar superar essas barreiras. Não sei se tem mais algum comentário, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone ou fechou, gente? Bom, então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu posso começar o sorteio. A Júlia comentou, a Júlia Oliveira, que enriquecedora essa palestra. Ai, obrigada, fico feliz.